Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é soluções. Os tópicos a serem abordados são concentração comum, concentração molar, fração molar, diluição e concentração de soluções. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as diferentes formas de expressar a concentração de uma substância, transformar um tipo de concentração em outra, diluir e concentrar soluções. Então, vamos entender um pouquinho. Para o estudo da concentração das soluções, existe uma convenção que é utilizada, o soluto sempre é utilizado com índice 1 e o solvente sempre com o índice 2. Okay? Então, quando aparecer numa fórmula M1, essa massa M1 está se referindo sempre à massa de soluto. Se aparecer M2 ou qualquer outra sigla com o índice 2, está se referindo ao solvente. A primeira concentração é a chamada concentração comum, que mede a quantidade de soluto em gramas por volume de solução. A formulinha, então, é representada pela letra C maiúsculo, concentração comum a gente sempre, então, usa C maiúsculo, e o cálculo da concentração comum é a massa do soluto M1 dividido pelo volume V total da solução. Importante lembrar, se aparecer, no caso aqui o volume V, se nem o índice 1 nem o índice 2, apenas o V, isso quer dizer que é o volume total da solução. Okay? Uma segunda forma de medir a concentração de uma solução é chamada de título ou fração. É a quantidade em soluto medida em gramas, ou seja, M1, presente na massa total da amostra. Então, fica aí aqui representado, o título é representado pela letra grega tal. Então, fica tal é igual a M1 dividido por M, ou seja, é a massa de soluto M1 dividido pela massa M total da solução. Matematicamente, nós podemos relacionar a concentração comum com o título da seguinte maneira: a concentração da solução vai ser igual à densidade dessa solução multiplicado pelo seu título ou fração. Importante aqui a gente ressaltar que tanto concentração como densidade relacionam massa por volume. Mas qual que é a diferença para a gente não se confundir, não fazer confusão? A concentração é a massa de soluto M1 dividido pelo volume V total da solução. A densidade vai ser a massa M total da solução dividido pelo volume total da amostra. Okay? Então a diferença aí está na questão da massa. Para a concentração, utilizamos o M1, que é a massa de soluto. Para a densidade, utilizamos o M, a massa total. O terceiro tipo de concentração utilizada aí na química é a concentração molar ou molaridade, que indica para a gente a quantidade de mols por volume de solução. Então, a formulinha nós podemos verificar, a concentração molar, representada pela letra M maiúsculo, vai ser o número de mols do soluto, por isso N1, dividido pelo volume total da solução. E se desdobrarmos o N1, o número de mols, nós podemos dizer que o número de mols de um soluto é a massa em gramas desse soluto dividida pela sua massa molar. Então, a formulinha pode ser desdobrada nesse terceiro termo aí à direita aqui da fórmula. Matematicamente, podemos relacionar a concentração molar com a concentração comum da seguinte maneira: a concentração comum é igual à concentração molar vezes a massa molar do soluto. É muito importante ressaltar que todas as reações químicas, os processos químicos, quando são avaliados, onde acontecem reações químicas, todos os cálculos são realizados em função da concentração molar dos reagentes e produtos. Okay? Uma outra maneira de representar os componentes químicos em função do seu número de mols é a fração molar, que representa, no caso aqui, o soluto e solução. A fração molar X vai ser representado pelo número de mols do soluto N1 dividido pelo número de mols total de uma solução. Vamos pegar como exemplo, se eu tenho uma mistura água-etanol que contém 20 mols de etanol e 80 de água. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o total de mols dessa solução, 20 mais 80, eu tenho 100. Então, se eu quiser saber a fração molar do soluto, no caso aí, em menor quantidade, o etanol, 20
o N1 vai ser igual a 20 mols, dividido por N, que é o número de mols total, que é 100, ou seja, fração molar do etanol, no caso, 20 dividido por 100, vai ser igual a 0,2. Uma outra concentração, forma de medir a concentração de um soluto em uma solução, é a chamada de concentração molal ou molalidade. Tá? Então, cuidado para não confundir. A anterior era a concentração molar e molaridade. Essa aqui é a concentração molal ou molalidade, que pode ser representado pela letra W maiúsculo. Ela diz para a gente a relação entre o número de mols de um soluto, N1, dividido por 1 kg de solvente, ou seja, aí aparece o M2, justamente porque agora estamos falando da quantidade de solvente especificamente. E uma outra maneira de medir concentração de um soluto em uma solução é de ppm, ou parte por milhão, indica a relação de soluto por 1 milhão de partes de amostra. Então, seria a massa em gramas de um determinado soluto por 1 milhão de gramas da amostra, ou se for uma relação volumétrica, é o volume de soluto dividido por 1 milhão de partes da amostra. Ou seja, são relações de valores bem pequenos, né? Parte por milhão. Quando que isso aí é utilizado? Para medir a concentração, por exemplo, de poluentes no ar atmosférico, para medir a dosagem de princípios ativos em medicamentos, em tratamento de água, muitas vezes alguns produtos são dosados em quantidade bem pequena, então utiliza-se a relação de ppm, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre concentrar e diluir soluções. Primeiro, falando aqui de diluição de soluções. Diluir soluções é a ação de adicionar solvente a uma amostra sem alterar a quantidade de soluto. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma solução inicial, uma massa M1, que tem um determinado volume V e uma concentração C. Quando nós adicionarmos uma certa quantidade do mesmo solvente, nós teremos no final a mesma quantidade M1 de soluto, porém, teremos um volume maior, V' e uma concentração menor, C'. Tá? Porque o que vai acontecer? Se eu adiciono solvente, a relação M1 sobre volume total, ela vai diminuir. Né? O volume total aumenta, a concentração irá diminuir. Então podemos dizer que o volume e a concentração de uma amostra são inversamente proporcionais. Esse raciocínio vale para qualquer uma das concentrações que nós apresentamos nos slides anteriores. Concentração molar, molal, fração em peso. Essa relação ela é válida para trabalhar em qualquer tipo de concentração. Se quisermos, ao invés de diluir uma solução, nós quisermos concentrá-la, o ato, qual vai ser a ação que deverá ser feita? Ao invés de colocar solvente, deverá ser retirado o solvente. Normalmente, o solvente é retirado por evaporação. A amostra inicial é aquecida de tal maneira que parte do solvente seja evaporado. O procedimento de cálculo é semelhante à diluição. Temos uma massa M1 de soluto inicial, que obedece a uma relação matemática de volume vezes concentração. Essa relação se modifica, tá? Então, no caso, o volume irá diminuir, a concentração irá aumentar inversamente proporcional ao volume, de tal maneira que a massa M1 de soluto permaneça constante. Vamos falar um pouquinho agora de mistura de soluções. Então, no primeiro caso, duas soluções A e B de um mesmo soluto. Então, vamos pensar que nós temos duas soluções A e B, a solução A com 20% de cloreto de sódio, a solução B com 40% de cloreto de sódio. E eu quero misturar essas duas soluções. Como é que nós procedemos? A massa de soluto A, nós podemos dizer que é a MA, massa de soluto A, igual ao volume da solução A, vezes a concentração do soluto nessa solução A. Na solução B, temos uma massa de soluto MB, que nós podemos dizer que é o volume B de solução vezes a concentração do componente B nessa solução. A massa total do sistema vai ser a soma de A mais a soma de B. E o volume vai ser o volume de A mais o volume de B. Bom, combinando essas equações de massa e volume,
nós chegamos numa maneira de poder calcular a concentração total dessa amostra após misturarmos as misturas A e B. Então seria, na verdade, a concentração total final representada pela letra C maiúsculo, sem índice nenhum, é igual ao produto volume vezes concentração da solução A mais o produto da concentração e o volume da solução B, tudo isso dividido pelo volume total da amostra, VA mais VB. Esse raciocínio nós fizemos para a concentração comum, mas vale para qualquer tipo de concentração. Molar, molal, o raciocínio é o mesmo. E agora, quando nós temos mistura de soluções em que os solutos são diferentes. Então vamos imaginar agora que nós temos uma solução A de cloreto de sódio em água e uma solução B de cloreto de potássio em água. Ou seja, mudou o cátion, né? Na primeira o cátion é o sódio, na segunda o cátion é o potássio. Nesse caso, nós devemos considerar a massa do soluto A, MA vai ser igual ao volume da solução A vezes a concentração dessa solução A. A massa do soluto B é o volume da solução B vezes a concentração dessa solução B. E o volume total é a soma dos dois volumes. Porém, agora, para calcular a concentração final de cada um dos solutos, nós calculamos separadamente, como se esse soluto estivesse sozinho nessa solução. Tá? Nós temos então inicialmente VA vezes CA, tá? Concentração inicial, volume inicial, vai ser igual ao volume final V, que é a soma do volume das duas soluções, e teremos uma nova concentração do componente A. No caso aqui eu usei como exemplo o componente A, cloreto de sódio. Aí no caso do soluto B, que eu usei como exemplo o cloreto de potássio, nós teremos a concentração inicial de cloreto de potássio vezes o volume da solução inicial, vai ser igual ao volume total da solução vezes a concentração final do cloreto de potássio, né, considerando o volume total de solução. Quiser saber um pouquinho mais sobre soluções, assista ao vídeo Como é feito o cloreto de potássio. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre soluções. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.